É hora da participação aqui do Gustavo Almeida, o Guga, que hoje está aqui nos nossos estúdios da BMC. Muito bom dia para você, Guga, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Hoje não tem atraso, né? Não, hoje está tranquilo, né? Guga, ontem a Bolsa começou o dia bem, né? E até subiu boa parte do pregão, mas depois da fala do Powell, as bolsas em todo o mundo começaram a perder força. A gente até estava brincando que parecia o Dia da Marmota, porque o filme foi igual ao da terça-feira. Queria saber de você como é que você acompanhou essas perdas, e a gente pode falar que é culpa do cenário externo ou adiar a votação da PEC também mexeu com o mercado? Vamos lá, né? Na minha cabeça, a gente está num processo de ajuste, de correção. De fato, hoje eu não estou com as mangas remangadas, mas no nível de preço dos 102 mil pontos, a briga ela é bem interessante e, de fato, existe aquele espaço para se ter aquele rally, a expectativa, pelo menos, de um rally até o final do ano, né, positivo. O que acontece? A gente já sabia que lá fora tem muito espaço para corrigir. Então ontem, né, uma fala do Powell trazendo o tom do tapering, que querendo ou não, ano passado, quando se falou, né, em diminuir a injeção de liquidez, os mercados também sofreram uma correção relativamente forte, né, ou seja, o mercado, ele não, de certa forma, ele não é que não olhe com bons olhos, né, mas é um gatilho para, nesse patamar de preço que nós estamos com o mercado americano, o movimento de correção ele tende a ser, né, mais intensificado. E acaba que com a atmosfera que nós estamos negativa no nosso mercado, isso, né, tende a se potencializar. Então, tu olhar aquela movimentação que nós tivemos no final da tarde de ontem, 5 horas da tarde, o Dow Jones estava subindo 0,25%. No fechamento do mercado caiu o Dow Jones caiu ontem 1,34%, ou seja, teve uma variação de 1,5%, 1,6%. É muita coisa num curto espaço de tempo, que mostra que os investidores estão com um dedo no gatilho ali para acionar suas reduções de posição e, né, de certa forma, ver o mercado corrigir com mais intensidade. Quando nós olhamos para o futuro agora, nessa parte da manhã, Daniel, a gente já começa a perceber ali que o Dow Jones está subindo, o futuro do Dow Jones subindo 0,85 e o do Nasdaq subindo 0,13 agora, né? A fotografia de agora, deste momento. O que mostra? Que o apetite por risco, ele começa a diminuir. A resposta, né, do índice que é mais conservador, como o índice do Dow Jones, ela está sendo um pouco mais otimista, né, do que a aposta em cima de um índice de tecnologia. Existe uma mudança dos investidores de empresas de tecnologia focada em crescimento e uma busca mais por empresas de valor. Ok, isso, desde do ano passado se está tendo essa movimentação, se fala desse processo de rotação dos setores e tudo mais. Mas, de fato, está muito precificado o mercado americano, né? Podemos dizer que está caro, né? O precificado para falar uma linguagem bonita, é caro para dentro do contexto atual. E aí existe muito espaço, sim, para correção. Então, uma redução na liquidez e um eventual aumento de juros em algum momento no tempo, né, em 2022, vai fazer, sim, com que os mercados eles aumentem suas correções, né? Não vou falar a palavra volatilidade, porque volatilidade é uma forma bonita de falar queda, né? Então, acho que o mercado lá tem espaço, sim, para cair. Eu queria uma resposta mais positiva no nosso mercado aqui brasileiro, mas, né, infelizmente, a gente ainda percebe a participação muito ativa do institucional na ponta vendedora, zerando posição, pessoas físicas solicitando resgate e isso forçando, né, a nossa bolsa a não conseguir fechar num patamar positivo e mudar, de certa forma, o tom negativo para um tom um pouco mais otimista de curto prazo. E hoje, Guga, qual que é a projeção? A gente vai ter volatilidade ou queda, como você diz aí? Lembrando que hoje a PEC já está sendo discutida lá no Senado. Vamos ver, né? Pode ser que isso traga um pouco de otimismo, mas, de novo, eu não consigo ver um horizonte muito acima do 113 mil pontos, né? Claro, tem muitos ativos que estão muito voláteis, principalmente quando a gente olha para a questão de varejo, né? Quando tu pega o setor de varejo, toda essa correção,
ela veio muito em função dessa zeragem de posição do investidor institucional local, que tinha uma expectativa de retomada de economia muito forte, né, e já vinha com essa expectativa desde final de 2019, né, para 2020, o Brasil vai decolar, vai andar, a economia vai melhorar, as reformas vão passar, existia uma expectativa, e esse perfil de investidor, né, ele estava se preparando para entrar com força na Bolsa, então já estava com posições de Bolsa. Quando a gente entra nesse novo cenário de alta de juros e inflação e tudo mais, esse player ele começa a zerar a posição e aí, né, o impacto nesse setor, principalmente de varejo, a gente viu o que aconteceu, né? Então, a vol desses ativos ela está muito alta, né? A variação desses ativos ela está muito alta. Então, obviamente, né, de novo, para o investidor de curto prazo, aquele investidor pontual, sempre tem oportunidades em um ambiente de vol alta, né? Um investidor de longo prazo, um investidor que, né, tem uma expectativa, né, em olhar a sua posição daqui um tempo mais longo, ele tem que entender que o cenário não está tão atrativo ainda, né, para ter um aporte maior. Óbvio, né? Aquela pessoa que compra de forma recorrente vai falar, puxa, mas toda vez que cai eu estou tendo benefício. Mas aí, esse investidor ainda vai ter um pouco de dor de barriga, quem sabe, 2022, início de 2023. Então, pode se tornar um pouco indigesto e aí ele sofrer, né, a vontade de, vamos lá, sair de bolsa e ir tomar uma outra posição, né? Então, tem que tomar muita cautela e muita consciência em relação a esse mercado que nós estamos vivenciando agora no presente. Mas deixa eu fazer a análise para hoje. O que eu estou enxergando aqui, principalmente no índice? O que nós podemos esperar de alta e o que nós podemos esperar de baixa? Bom, a movimentação que nós tivemos ontem na parte da tarde, ali a partir da 1h da tarde, né, a correção toda que nós tivemos, se nós pararmos para observar e utilizarmos ela como critério para fazer nossas projeções de alta, o primeiro objetivo que eu tenho é para o mercado vir buscar novamente aqui esses níveis de 102.660 pontos. Tá? Então, de 102.660 pontos a 103.350. Esse é o meu cenário. Tá? Meu cenário assim de, provavelmente para esse movimento agora de manhã e tudo mais. O cenário mais otimista para o resto da nossa semana volta a aparecer aqueles nossos 106.400 pontos. Tá? Então tenho ainda uma expectativa positiva, né, que possamos aí, quem sabe, abandonar essa região dos 102 mil pontos e começar, né, a subir com mais intensidade. Tá? Tenho essa expectativa. Agora, não conseguindo superar essa região, né, principalmente ali dos 103.350 pontos, e pior, se não conseguir superar 102.600 pontos, a gente tende a continuar com mais intensidade um movimento de baixa, e aí a projeção que eu tenho para baixo, vamos lá, a projeção que eu tenho para baixo é, num primeiro momento, perder os 100 mil pontos, e aí ter o primeiro beijinho abaixo dos 100 mil pontos, como a gente fala no mercado. Então seria bater ali a região de 99.900, 99.850, seria a manchete em todos os canais de comunicação, bolsa perde os 100 mil pontos. Tá? E aí depois, né, aumentar o pessimismo e irmos buscar a região dos 98 mil pontos. Tá? Então essa é a minha fotografia, né? Otimista e pessimista. Eu gosto de ser sempre um otimista, né? Eu gosto sempre de tentar olhar para o lado positivo, mas fica aqui todo o cenário para a turma que está negociando. Eu sei que tem muitas pessoas que estão se beneficiando bastante com o movimento de baixo, então fica aí os dois cenários que eu estou enxergando. Tá? Estrategicamente, acho que o player que está mais pessimista, vendo um gatilho operacional, Daniel, faz todo sentido vir buscar a posição para a bolsa vir atingir essa região de 100 mil pontos. Né? Então tem uma oscilação bem interessante, bem grande aí para poder surfar, né, o pessoal pessimista. Eu não ficaria apostando ainda no primeiro momento para ir buscar os 98 mil pontos, mas a gente tem que saber que esse cenário está, né, apontando para lá. E o pessoal da ponta compradora, eu só consigo ficar mais aliviado quando o mercado superar essa região dos 103.350 pontos, 103.500 pontos.
Boa. Agora, falando ainda em cenário, Guga, as empresas de varejo têm sofrido bastante aí por causa de toda essa conjuntura, inflação, juros altos, desemprego, baixo crescimento. Enfim, você acha que ainda existe uma salvação para esse ano até agora, até porque agora é só Natal, né? A Black Friday já ficou para trás. Boa. Na verdade, se nós olharmos o ciclo dos ativos, né, eles estão em uma região onde tem uma grande chance de estar no nível de equilíbrio, assim, né, como se estivesse fechando esse ciclo de queda mesmo dos ativos. A gente precisa de uma resposta positiva. Tá? Essa resposta positiva, ela pode acontecer sim até o final deste mês, né, mas seria o primeiro movimento de respiro do mercado, não seria para buscar uma nova tendência onde pudesse questionar as máximas históricas, né? Seria um movimento de ajuste mesmo, um movimento de repique do mercado. Boa. Estão pedindo aqui alguns tickers aqui no chat. O Pedro Holtz está pedindo aqui se você pode dar uma verificada em Melius. Boa pedida aqui, Melius, né? Acho que a gente teve eu fico pensando aqui antes de falar. Às vezes eu fico fico refletindo antes de dar uma opinião bem formatada para não gerar nenhuma polêmica assim exagerada, né? Mas uma coisa que me incomodava bastante em Melius, principalmente quando nós estávamos na região de R$12, é que desde o IPO o ativo estava subindo mais de 800%. Não faz sentido, né? Não tem uma justificativa, um erro tão grande de precificação no IPO, né? Porque a velocidade que ganhou preço, né? Nível de preço, não faz sentido, não fazia sentido na minha cabeça. Tanto que a correção depois veio na força que se teve. Tá? E foi um ativo que foi muito comentado nas redes sociais, né? Foi muito comentado por influencers, o pessoal mostrava, né, suas rentabilidades de carteira e postava ali Melius, casas de análise também, enfim. Teve muita gente que se posicionou em Melius. E acaba que muita pessoa física está posicionada em Melius, né? Muitas pessoas físicas agora estão tendo aí uma desvalorização de quase de 80% se nós formos pegar a máxima que ela atingiu. Né? Pô, imagina, o ativo ele sofreu, não tem como negar, né? Ele sofreu aqui uma desvalorização acumulada até agora de 79% em 88 pregões, 128 dias. Tá? Então isso não é saudável para o mercado. O que eu estou enxergando aqui de movimentação? Eu acredito que tem espaço para chegar até a região de R$ 2,15, né, a sequência dessa movimentação de baixo. Tá? E eu não tenho aqui nenhum sinal de inversão mostrando que a gente possa mudar, né, de direção agora no curto prazo Melius. Um repique de alta, tá, seria interessante, com certeza. O que nós podemos esperar aqui de um repique de alta? Tá? Ou seja, tentar enxergar aqui um momento positivo. Seria poder voltar aqui até mesmo, quem sabe, a região de R$ 3,50. Ou seja, extremamente alta a volatilidade no ativo. Tenho certeza aí que tem muitas pessoas que estão incomodadas, mas infelizmente o que eu consigo enxergar é ou continuar indo na tendência de baixa e aí buscar a região de R$ 2,15, ou ter um repique no máximo que dê para esperar assim, um retorno para a região de R$ 3,50 no primeiro momento. Né? Depois sim vai dar para poder criar algum outro tipo de projeção em Melius, mas infelizmente o ativo está numa tendência de baixa, né, e ainda não me parece que terminou essa tendência de baixa. Boa. Guga, agora o Emerson Duarte está pedindo aqui se você pode analisar Rodobens. Só um pouquinho que a minha cotação não está abrindo aqui de Rodobens. Travou a Rodobens, hein? Vamos pular porque a base de dados de Rodobens não está aparecendo aqui. Não está aparecendo, não. Vou ter que pedir desculpa. Foi o Emerson, né? Foi o Emerson. Pô, me desculpa, Emerson. A gente vai ficar devendo para o Emerson Não aqui. foi proposital. Mas não tem problema. A gente tenta depois, mais tarde, ver Rodobens aí. Mas vamos pular aqui. O Lúcio está pedindo Ocean Pact.
Ocean Pact, OPCT3. OPC? OPCT3. Eu nem acompanho. São os ativos mais exóticos, eu gosto de comentar, né? Mas enfim, o que nós... Também, tendência de baixa, né? Total. Pô, desde o IPO, olha a desvalorização que se teve. Estamos acumulando aqui uma desvalorização de 77,5% também. Tá? Quero ver se existe a possibilidade de ter terminado aqui a tendência de baixa do ativo ou não. Ó, já estamos aqui na região de 2,0. Tá? Podemos chegar até a região de R$ 2,09. Para mim, o pior cenário seria ir para a região de R$ 2,09. O que nós temos que esperar? Uma primeira resposta positiva do ativo e, de fato, né, desacelerar essa tendência. Então, a sequência que eu consigo enxergar dentro dessa tendência é poder chegar, ir até a região ali de R$ 2,10. Então, tem que esperar. Né? Não tem muito o que fazer. O mercado não tem nenhuma resposta positiva, por enquanto, no curto prazo, que me mostre, olha, de fato o mercado chegou no final da tendência e tu tem aqui condições de inverter este fluxo. Por hora, o fluxo está de correção, o fluxo está de baixa, o pessoal está zerando suas posições de novo. Né? Fundos multimercados saindo muito forte das suas posições de bolsa. Muita gente participou dos IPOs, muitos fundos participaram dos IPOs. No momento que estão zerando suas posições, não querem saber o preço que está no mercado. É zerar a posição. Tá? Então, é um momento de correções, é um momento onde se tem uma mudança, né, de mão, enfim, está saindo de bolsa, está indo para renda fixa, então está tendo todo esse processo. O investidor pessoa física, eu gosto de lembrar, a grande massa, 80% dos CPFs em bolsa, nunca viveram um momento de bear market, né, de queda mesmo. Viveram aquele período, ano passado, da queda em função do Covid, mas se tu for olhar o tempo que ficou caindo, foram 3 semanas. Então foi muito pouco tempo que caiu, então as pessoas estavam estimuladas a irem às compras, compraram, né, muito próximos de um fundo, e o mercado respondeu positivamente muito rápido. Então isso trouxe uma sensação de que, quando caísse, era para comprar. De 2016 a 2020, nós tivemos aí vários períodos de queda, mas nenhuma queda de mais de 20%. E em tempo, nenhuma queda era muito longa. Né? Então, esse cenário é um cenário novo. É um cenário que muito poucas pessoas viveram, de fato. Tá? Então a gente tem que entender isso, tem que a narrativa que tudo se resolveria em um determinado momento na frente, tudo é muito relativo, né? Eu fico vendo assim, algumas postagens de algumas pessoas, né, e como entendem, como interpretam o mercado, né? É como, parece que nunca viveram um período de bear market, um período de transformação mesmo, onde tu tem aí uma inversão muito forte de posição, onde o pessoal sai de renda variável e volta para renda fixa, ou vice-versa, porque também 2016, 2017 e 2018, o mercado ele foi extremamente positivo e também pouquíssimas pessoas falavam de bolsa. Só foram falar no final de 2018, 2019, né? Então essas mudanças de cenário, mudanças de contexto, infelizmente, né, a grande massa não está preparada para pegar. Boa. O Guga, tem dois aqui, o Bruno e a... Deixa eu ver se para não perder o nome da pessoa aqui, a Elisângela, estão pedindo para você Magalu, para a gente encerrar. Vamos lá, então. Magazine Luiza está caminhando, né, para buscar o objetivo que já estava marcado já há algum tempo, né, que é o objetivo de R$ 6,30. Tá? Então está caminhando, está quase chegando lá, estamos aqui em 6,80. Acho que tem mais um degrau para baixo. Não consigo ser otimista ainda, porque eu não tive aquela primeira resposta do mercado positiva e se manter, né, positiva. Nós tivemos aqui no período ali em novembro,
tá? No início de novembro ali, bem no iniciozinho de novembro, teve uma primeira resposta positiva num fechamento de uma estrutura de correção, só que o mercado, quando ele continuou a tendência, ele não continuou a tendência perdendo força, continuou a tendência, né, intensificando a força de baixa. E aí foi para o patamar mais abaixo, está quase chegando aqui na região de R$ 6,25, que é onde eu acredito que podemos ter, né, novamente uma expectativa de que possa haver um repique do mercado. Então tem um degrau, né, infelizmente de 6,80 para 6,25, é quase 10% ainda abaixo do preço que está agora. E isso vai gerar muita dor de barriga para muito investidor que, querendo ou não, tinha aquela cabeça de que, né, no final tudo dá certo, enfim. Então tem muita gente que está começando a ficar assustados, já estavam, né, mas bem assustados. Tá certo, então. Guga, valeu então, brigadão, até amanhã. Valeu, obrigado. Bom dia a todos e bons negócios. Bons negócios, é isso aí, Foi gente. duro de falar bons negócios.